Se você acha que as datas bíblicas mudam porque o calendário mudou, você está fazendo a pergunta errada. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Depois do último vídeo, lá na rede vizinha, os comentários explodiram. Foi muita gente dizendo, mas como é que você pode ter certeza da época do nascimento de Jesus se o calendário mudou? E se a gente está no ano errado? A gente está mesmo em 2025? E sobre o calendário juliano, e o gregoriano, e o calendário hebraico? Ok, a gente vai resolver isso agora. Porque tem um ponto que quase ninguém percebe. As festas bíblicas não dependem do calendário, elas dependem da lua. Repete comigo, o calendário não manda na lua. Quem coloca o calendário como referência está invertendo causa e efeito. E quando você erra a referência, sua conclusão sempre vai estar errada. O calendário que você usa hoje, janeiro, fevereiro, basicamente o calendário gregoriano, já mudou trocentas vezes. Roma mexeu, a igreja mexeu, astrônomos corrigiram, políticos remendaram. Sabe o que não mudou? A lua, as fases dela, o ciclo da lua e com ele as estações do ano. E é por isso que você pode até duvidar do ano exato em que você está. Será que a gente está mesmo em 2025? O argumento é válido, mas você pode saber sim e com uma enorme precisão a época das festas bíblicas. O que o calendário bíblico realmente faz? O calendário hebraico é lunisolar. Isso significa que o mês começa sempre com uma lua nova e as festas são marcadas por uma lua cheia e pela estação do ano. Exemplos totalmente objetivos. Páscoa, por exemplo, sempre na primeira lua cheia da primavera. Ou Tabernáculos, que é sempre na primeira lua cheia do outono. Essas coisas aconteciam assim há 3.000 anos e ainda acontecem hoje. Por que isso deixa os cálculos confiáveis? Quando você calcula datas bíblicas, você não está confiando em calendário romano, ou calendário gregoriano, ou contagem do ano zero para cá, ou numa decisão do imperador fulano. Você está usando a lua, o ciclo lunar, a estação agrícola. E a partir daí sim, o texto bíblico. E essas 4 coisas são estáveis, previsíveis e mapeáveis em qualquer ponto da história. O nome do mês muda se você compara com o nosso calendário gregoriano. Por isso, a festa dos tabernáculos pode cair em setembro num ano e em outubro no outro. Quando a gente fala de turno de Abias, concepção de João, concepção de Jesus e cruzamos isso com tabernáculos, a pergunta não é, será que era em setembro ou outubro do calendário gregoriano? A pergunta é, em que época cai a lua cheia do 7º mês na estação do outono? Isso é fixo, isso é reproduzível, astronomicamente confiável. Então sim, você pode duvidar do ano oficial. O ano de 2025 pode sim ser o ano 2029 ou 2030. Você pode duvidar da contagem do calendário, das reformas julianas, dos ajustes gregorianos, mas existe uma coisa da qual você não pode duvidar. A lua cheia que marcava as festas bíblicas há 3.000 anos é a mesma lua cheia que você vê no céu hoje. E é ela que determina a época das festas. Não é Roma, não é o Papa, não é o Google Calendar. O problema nunca foi o calendário. O problema é achar que o calendário manda na lua. E quando você entende isso, daí sim você entende o porquê dos cálculos bíblicos da época serem tão confiáveis. E por que o nascimento de Jesus continua exatamente onde esteve. Mas a Bíblia mesmo manda que a gente lembre sempre da morte do Messias, que é na Páscoa. E não dá muita ênfase para quando Jesus nasceu. Só que ele nasceu. Então isso não quer dizer muita coisa. Quer comemorar o Natal? Tá liberado. Mas mais importante do que isso é ter comunhão com Cristo através da sua morte. Espalhe essa mensagem.